Mais uma, incerteza dos padrões da curva de calibração. Essa incerteza, ela popularmente, como eu já vi em algumas planilhas, ela representaria uma soma, uma variável que seria a soma dos padrões, digamos, da curva de calibração. Eu já vi várias planilhas onde as pessoas somam quadraticamente os padrões da curva de calibração, os seus desvios, né, seus desvios padrão, e tira a raiz. Ou seja, isso não quer dizer nada, isso não está no modelo de medição, não tem como eu colocar essa soma no modelo de medição. Não existe uma variável que represente a soma desses padrões para que você possa fazer uma incerteza somando quadraticamente. O que existe? Existe a variância de x, onde x pode ser a concentração do padrão para um determinado nível da curva de calibração. Inclusive que uma incerteza de um nível do padrão pode não ter nada a ver com a incerteza do outro nível. E você não tem que somar essas incertezas, não existe matematicamente. O que existe é valor, grandeza, concentração do padrão para um determinado nível. E a incerteza que carrega, né, essa variável carrega a incerteza dessa concentração naquele nível. E não se mistura com os outros níveis. Porém, uma observação a ser feita nessa incerteza que não existe matematicamente, ou pelo menos a que existe, né, que é a concentração de um padrão de um nível específico, ela deve ser desprezada se você utilizar o método dos mínimos quadrados univariado. Se você utiliza esse método, como o Excel faz, como a maioria dos laboratórios fazem, você tem que desprezar, isso é restrição matemática do modelo. Não se deve considerar as incertezas dos padrões da curva de calibração, exceto se você estiver utilizando um modelo bivariado, que é o caso da minoria dos laboratórios, né? Muito raro ter alguém com um software diferenciado que lida com uma regressão bivariada, onde você considera as incertezas do sinal instrumental e da concentração dos padrões. Portanto, no caso tradicional, como é que você deve garantir rastreabilidade? Não é pela concentração dos padrões da curva, e sim por um padrão preparado externamente ou paralelamente à curva, onde você vai colocar uma correção de recuperação, você vai avaliar a recuperação daquele ensaio para aquela amostra, aquele analito, e aí sim você vai ter essa correção. Essa correção ela vai ser a grandeza que vai trazer a incerteza do padrão da curva do padrão de referência e não da curva de calibração, perdão. Ele é preparado externamente à curva, ele não é da curva. E aí você garante rastreabilidade daquele ensaio. É a maneira mais simples de fazer essa rastreabilidade e conseguir transportar a incerteza de um padrão, de um material de referência, para o seu resultado. E não via curva de calibração quando se utiliza o método univariado, que a maioria eu sei que utiliza. Vamos para a próxima. Incerteza do equipamento. Não existe matematicamente uma grandeza chamada equipamento. Isso é um nome popular, né, que se dá à soma das correções de calibração, resolução, deriva das características metrológicas daquele equipamento. Portanto, você não trata uma variável chamada equipamento no modelo de medição. Não existe essa incerteza matematicamente, não existe essa variável. O que existe é a variável correção de calibração para aquela calibração, a variável correção de resolução, a variável correção de deriva, e cada uma dessas vai transportar sua respectiva incerteza para a sua incerteza combinada. Como diz aqui, na verdade, deveria ser definida uma variável para cada correção citada. Não existe você somar essas incertezas e considerar uma variável como sendo incerteza proveniente do equipamento. Isso aí é linguagem popular, matematicamente ela não existe. O que existe são correções de processos específicos daquele equipamento. A resolução é uma característica de construção dele, a calibração é o ato de calibrar, né, que ele sofreu, e ela se atualiza a cada calibração, deriva e eventualmente outras características que você queira representar. Esterese, enfim, tem outras que não cabe enumerar aqui, mas que você poderia representar. Então, o que existe matematicamente é correção e a sua incerteza. Correção e a sua incerteza. O agrupamento delas, que você dá o nome de incerteza do equipamento, não significa nada matematicamente. Vamos para a próxima. Incerteza da carta controle. Essa aqui eu já ouvi falar muitas e muitas vezes, né? Às vezes, cursos, palestras. Não existe essa incerteza matematicamente.
Porque não existe uma variância chamada carta controle, não existe essa variável aleatória. O que existe, então, matematicamente? Existe uma correção de recuperação ou um fator de recuperação que você analisa no seu controle de qualidade de cada ensaio acreditado e aí você plota numa carta controle. Ou seja, carta controle é uma ferramenta de qualidade. Ela não é uma variável aleatória definida no modelo de medição. Isso não existe. É a mesma coisa de você falar assim, incerteza do diagrama de Chicago. Não existe, isso é uma ferramenta, isso não é matemática. Matemática é isso aqui, ó. X é a correção de recuperação, ou é a própria recuperação, como queira chamar. Aí sim, você usa essa variável aleatória chamada correção de recuperação, carrega a sua incerteza, contribui para o seu modelo de medição, porém, a carta controle é uma ferramenta que você usa para controlar a qualidade, que não tem nada a ver com a matemática do processo. Então não existe matematicamente essa incerteza chamada carta controle. Incerteza da carta controle. Isso é popularmente falando, porque matematicamente não cabe esse nome, essa variável não existe. E por fim, a sétima incerteza que não existe, incerteza da validação do procedimento. Agora, deixa eu reposicionar aqui. Por que não existe essa incerteza da validação? Porque não existe uma variável chamada validação. Não existe uma variância chamada validação. O que existe no lugar dela? Existe uma variância de x, onde x pode ser definido como a correção de recuperação obtida na validação. Isso é que é matematicamente correto. E isso pode ser definido no modelo. Não existe uma variável chamada apenas validação. Isso é linguagem popular. A gente tem que trabalhar aqui com mais formalismo, para não confundir. Só que tem um problema com essa variável. Se você definir que você quer usar a popularmente conhecida como incerteza da validação, que na verdade é uma incerteza da correção de recuperação obtida na validação, qual que é o problema? Essa variável torna-se redundante quando a correção de recuperação é atualizada periodicamente na rotina. Ou seja, se você faz o controle de qualidade como deve ser feito, porque a validação não acaba nela própria, a validação é perpétua, ela continua na forma de controle de qualidade, como a ISO manda, como a qualidade manda. Então, você já faz essa correção de recuperação periodicamente. Qual é a utilidade de você voltar no passado e usar a incerteza da validação? Meu Deus, isso é inútil, não precisa disso. A validação ela tem continuidade no tempo, ela não para no tempo. Você não tem que usar dados do passado para fazer incerteza de medição, para fazer certeza do resultado. Você já tem os dados do seu controle de qualidade. Eles dão a orientação, você faz a correção naquele momento, porque no outro dia, amanhã, a correção pode ser diferente. Na próxima curva de calibração, a correção pode ser diferente, com uma incerteza diferente. Então, essa grandeza, chamada incerteza da validação, além dela não existir, ela torna-se, mesmo que ela ganhe uma condição especial aqui de existência, chamada correção de recuperação da validação, ela é inútil. Você não precisa voltar em dados do passado, porque os dados do passado não têm nada a ver com o seu processo atualmente, que você está controlando a partir do seu padrão e nas amostras. Isso aqui é uma aproximação bem grosseira do que seria na realidade. Ora, mas se você já faz o controle de qualidade e é obrigado a fazer, por que você vai substituir esse controle de qualidade atual com dados do passado, lá da época da validação? Não tem sentido. E se você considerar os dois, você está sendo redundante. Muito bem. É isso que eu gostaria de concluir nessas 7 incertezas que, na verdade, matematicamente não existem. Elas são somente linguagem popular. Obrigado e até a próxima.